De volta aqui com o TV Mar News, gente. Olha, 11 horas e 42 minutos, a gente volta trazendo notícias de polícia aqui para vocês. O corpo de Leandro Veiga de Oliveira foi encontrado ontem à noite na zona rural de Igaci. Ele tinha sido sequestrado em Palmeira dos Índios. O pai de Leandro relatou que o filho foi levado por 4 homens em um Palio verde sem placa, seguindo pela L-115 no sentido de Igaci. E a Polícia Civil vai investigar o caso e a gente, é claro, sempre trazendo todas as informações a respeito dessa situação. Mais uma informação sobre polícia, gente, policial do setor policial. Uma mulher de 44 anos foi presa em sua residência com mais de 2 quilos de maconha no bairro do Vegel, aqui em Maceió, ontem. A prisão foi realizada após uma denúncia anônima. Com a mulher, além da droga, encontraram também uma balança de precisão e um aparelho celular. Em depoimento, ela admitiu ser a responsável pelo entorpecente, planejando então vendê-lo. A gente traz essas informações, da seara criminal, a seara policial, exatamente porque hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Penal News e a gente já está aqui com o Bruno Calado, que vem trazendo sempre temas muito atuais para a gente. Hoje a gente fala sobre a problemática na demora das movimentações processuais. É agora. Já recebendo aqui Bruno, bom dia para você, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso estúdio. Bruno, a gente fala sobre movimentações processuais e sempre que a gente fala sobre essa questão do judiciário, a gente sempre une a amorosidade aí junto dessa situação, infelizmente, O que acontece tanto para a gente ter essa amorosidade, essa demora nas movimentações processuais? Explica para a gente primeiro o que é movimentação processual. Bom dia. Bom dia, Paulane, bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Um prazer imenso estar aqui mais uma terça-feira com vocês e trazendo, às vezes, desabafos, às vezes notícias atualizadas, às vezes tratativas a respeito de crimes que aconteceram horas antes do programa ou dias antes do programa, crime de repercussão. E hoje trazemos uma matéria que é mais um desabafo, uma indignação realmente em face de mais esse transtorno do judiciário envolvendo a morosidade, a demora para o judiciário agir, a demora, não só o judiciário, Paulane, eu vou citar exemplos aqui, que essa demora desse caso que eu vou narrar, fazer essa narrativa, não depende somente do judiciário, certo? Mas envolve também outras questões administrativas, questões policiais também. Mas, afinal de contas, o que são as movimentações processuais? Primeiro temos que saber disso. Todo o processo, Paulane, todo o processo, e aí eu falo sempre no âmbito criminal, certo? O processo ele é composto pelo conjunto de procedimentos. Procedimento é diferente de processo. Procedimento, a conjuntura do procedimento é que compõe o processo, certo? Então, esses procedimentos são as movimentações, ou seja, uma intimação que é feita, certo? Uma resposta escrita à acusação, que é uma defesa, que é juntada ao processo. Quando tem lá, abriu vistas ao Ministério Público, para o Ministério Público opinar sobre aquela acusação. Quando tem lá um despacho, uma decisão interlocutória, uma sentença, tudo isso são movimentações em um processo, certo? Só que essas movimentações não se dão de forma célere, não se dão de forma corrida, rápida, elas se dão de forma muito morosa. Muito morosa, muito devagar, muito demorada. Um exemplo, Paulane, e eu trago um fato concreto aqui para você, de hoje mesmo, antes de chegar aqui à TV Mar. Eu gosto, gente, porque a gente traz aqui no Penal News, além, é claro, de todas essas discussões que a gente sempre traz temas muito atuais também, quando a gente vê aí um crime de grande repercussão, traz aqui, claro, sempre com um olhar muito crítico do Bruno Calado, para que ele explique para a gente todo o processo. Mas o quadro Penal News é para isso mesmo, é para mostrar o dia a dia, quais são os desafios para quem trabalha nessa seara, para quem trabalha com advocacia criminal, Bruno? Com certeza. Veja a saia justa que eu estou desde ontem. Ontem chegaram ao meu escritório familiares de uma senhora que foi visitar um filho no sistema prisional. E aí, chegando lá, ao efetuar o cadastro, o pessoal do presídio disse: "Epa, a senhora tem um mandado de prisão em aberto, a senhora vai ficar presa." Uma senhora dos seus 50 anos, com histórico de 2 AVCs, hipertensão, e está lá presa desde ontem. Os filhos chegaram lá no meu escritório dizendo: "Olha, nós não sabemos onde minha mãe está. Ela foi visitar meu irmão, até agora não retornou para casa."
E aí receberam uma ligação dizendo, olha, a mãe de vocês está presa. Ela vai ao IML fazer o exame de corpo de delito, e já falamos aqui outrora do exame de corpo de delito, depois volta para o sistema prisional. Tudo bem, já falamos aqui também da audiência de custódia. A audiência de custódia é aquela audiência que se dá em até 24 horas depois da prisão. Seja ela uma prisão em flagrante ou seja ela uma prisão através de um mandado, que foi o caso dessa senhora. Ou seja, hoje seria a audiência de custódia, na parte da manhã. Será audiência de custódia. Assim que terminar o programa aqui, daqui a pouquinho você vai para lá. Será audiência de custódia. Mas veja, para localizar, o pessoal do presídio não informou que essa senhora havia sido presa, não informou o cumprimento do mandado. É uma movimentação processual. O pessoal do sistema prisional, do centro administrativo do sistema prisional, deveria informar a terceira vara criminal, que é onde corre o processo, que essa senhora havia sido presa através de mandado de prisão neste processo, processo de número tal. Não informaram. E simplesmente o pessoal da vara não sabia, não chegou a informação de que aquele mandado de prisão tinha sido cumprido, né? Então, a audiência de custódia não aconteceu na parte da manhã. Foi aí que eu tive que correr para o sistema prisional, para pedir que informassem ao pessoal da vara que essa senhora estava presa, sem os medicamentos controlados dela, porque ela toma medicamentos controlados, está lá numa situação deplorável, certo? Esse processo, Polani, o mandado de prisão em desfavor dela não é de agora, é de 2010. Nossa! 2010, certo? E vem sendo cumprido hoje. Então, eu tive que correr para o sistema prisional, lá em cima, uma viagem, né? Aí informo ao pessoal lá, que tem que informar para o pessoal da vara. Tudo isso é movimentação processual. Aí o pessoal da vara toma conhecimento para designar audiência de custódia e então o processo andar. Mas veja, se eu não tomasse essa iniciativa de pedir para que o pessoal do sistema prisional comunicasse ao pessoal da vara, o processo estaria parado. Essa senhora estaria presa, sem audiência de custódia, sem dar notícia, satisfação aos familiares, porque é natural que quando alguém seja preso, eles passam 30 dias numa triagem no presídio, sem contato com a família, só com o advogado. Então, assim, a falta dessa comunicação, dessa organização por parte do presídio, que foi desorganizado por demais hoje, certo? Por não fazer essa comunicação, e isso aí devia ser tudo automatizado. Às vezes, para você dar cumprimento a um alvará de soltura, o oficial de justiça tem que chegar com um alvará de soltura físico lá em mãos, lá no presídio, para dar o cumprimento. Aí, quando não chega, numa sexta-feira, por exemplo, à tarde, da 4 horas da tarde, acontece o chamado tranca, que eles trancam o sistema prisional, as celas, para que nenhum preso mais saia, né? O oficial de justiça só chega depois, aí acaba que o réu, que é aquela pessoa que já tem sua liberdade garantida, ela passa mais sexta, sábado, domingo e só sai segunda lá para o final da tarde. Ficou mais 3 ou 4 dias dentro de um inferno, né? Que o sistema prisional é um inferno. Eu nunca, graças a Deus, tive a oportunidade, e é uma oportunidade totalmente indesejada por todos, de passar uma noite só dentro de um sistema prisional. Deus nos livre dessa ocasião, mas deve ser um verdadeiro inferno. E 1 hora lá acaba sendo uma eternidade aqui fora, né? Imagine, por falta de organização nessas movimentações processuais, alguém ficar lá mais 2, 3 dias de forma injusta, né? Então, o problema dessas movimentações processuais, dessa comunicação entre judiciário, polícia, sistema prisional, acaba acarretando em sérios prejuízos que afetam diretamente a liberdade do cidadão, da pessoa. Pois é, né, Bruna? A gente vem sempre conversando, e quando a gente fala sobre a questão do judiciário e tudo que envolve, né, essa questão, a gente sempre fala que muitas vezes a gente se debate com um sistema ainda muito arcaico, né? E a gente precisa fazer a atualização disso o quanto antes, inclusive atualizar a forma também de movimentações processuais. Seria essa mesmo a saída, né? A saída para o quê? Para essa problemática que você nos traz? Uma das saídas, Polani. O defeito da morosidade não é um defeito único, é uma conjuntura de defeitos, são complementos, defeitos complementares. A má vontade do servidor é um defeito, certo? Tem muitos servidores aí cheio de má vontade, de distratos, com falta de educação, outros tantos super educados, solícitos, prestativos, certo? Mas toda regra há a sua exceção. Outro defeito, a automatização de sistemas que de fato funcionem. Às vezes chega lá, o sistema está fora do ar, eles não têm acesso. E aí, aquele preso vai ficar mais 1, 2 dias lá até o sistema voltar para terem acesso ao alvará que foi enviado através de e-mail pela vara, por exemplo?
né? Então, essa automatização, essa celeridade em sistemas avançados, sistema subsidiário, eu defendo isso, porque quando um sistema der problema, tem um outro lá, né, para gerir essa crise toda da morosidade. Então, é uma conjuntura de defeitos que acarretam em sérios problemas que afetam a liberdade daquela pessoa que está ali, até presa injustamente. Esse caso, Paulane, veja que situação. Eu posso narrar sem citar nomes aqui tranquilamente, até porque o processo é público, né? O processo criminal, em sua regra, é público, a não ser quando requeram o sigilo, o segredo de justiça. Mas nesse caso, essa senhora era faxineira, certo? Empregada doméstica da casa de um delegado de polícia daqui do estado. E aí esse delegado de polícia a agrediu. Isso em 2010. Ela pediu para sair da casa parar de trabalhar e ingressou na Justiça do Trabalho requerendo seus direitos. O delegado, em contrapartida, como represália, disse que ela subtraiu a quantia de R$4.000 da casa dele. Deus. Esse é o processo que está correndo, um processo de furto qualificado pelo abuso de confiança. E aí essa senhora, 13 anos depois, porque o processo é de 2010, ela nem sabia disso. 13 anos depois, foi visitar o filho no presídio, que o filho é réu, confesso, inclusive, do crime de tráfico de drogas, foi visitar o filho e ficou lá presa, está presa. Uma senhora que já teve 2 AVCs, tem um quadro de hipertensão seríssimo e está lá presa por um processo que responde injustamente, certo? E um mandado de prisão totalmente obsoleto, e veja a morosidade dessa movimentação, para dar cumprimento a esse mandado de prisão. E não é uma pessoa, não é uma andarilha, não, que vive mudando de endereço de forma semanal. Não, ela está no mesmo endereço desde 2010 e o mandado nunca havia sido cumprido. E ontem, quando eu fui visitar o filho, ficou presa lá. E veja a problemática para localizar, para avisar que ela foi presa, para dar cumprimento, para que a audiência de custódia aconteça e a gente trabalhe em cima de restabelecer a liberdade dessa pessoa. É uma problemática muito grande e eu sou um grande crítico dessa burocracia judicial. Acho que as coisas deviam ser mais pragmáticas, mais sistêmicas, certo? Mais automatizadas e sempre ter uma saída subsidiária, uma saída reserva àquele problema previsível, porque o sistema vive saindo do ar. Né? Muitas pessoas, não estou só falando no âmbito processual, mas quantas pessoas não deixam de emplacar o carro, vender o carro, comprar o carro, porque o sistema do Detran está fora do ar. Isso aconteceu recentemente. Muito. Aconteceu recentemente. Então, por que não tem um sistema subsidiário? Para quando o sistema A der um problema, o sistema B vir atuar. Né? São coisas simplórias, fáceis de serem resolvidas, mas que impõem essa problemática e deixa o contribuinte, deixa o indivíduo à mercê da morosidade. Pois é, né, Bruno? Olha, só para a gente entender, você já aí nos passou essa situação, quanto tempo você, pela tua experiência como advogado dessa seara, quanto tempo você acredita que essa situação será resolvida para que essa senhora saia, então, do sistema penitenciário? Veja bem, o pessoal da terceira vara estava falando comigo agora há pouco aqui pelo celular, dizendo que já estão a postos agora para realizar a audiência de custódia. E lá eu vou relatar essa situação, né, a prisão totalmente indevida, e vou tentar restabelecer a liberdade dessa senhora em audiência de custódia daqui a pouco. Estão lá me aguardando, eu pedi a meia horinha que eu vou apresentar o Penal News, certo? É indelével, é imprescindível, então eu apresento o Penal News, daqui a pouco eu retorno de forma virtual para fazer a audiência. Vou até alugar uma salinha aqui na TV Mar rapidamente para fazer a audiência de forma virtual por aqui, para ver se consigo restabelecer a prisão totalmente indevida, desnecessária dessa senhora, 13 anos depois. Né? Então, creio, se Deus quiser, que hoje essa senhora voltará ao convívio de forma normal. Caso contrário, vou ter que brigar judicialmente e ficar à mercê da morosidade judicial. Nossa Senhora, espero que você consiga resolver tudo hoje, quiser, viu? E tenha êxito, então, na sua audiência. Tomara. Bruno, muito obrigada mais uma vez. Semana que vem a gente volta a se encontrar. Muito obrigado, Paulane, e obrigado pela atenção de todos vocês. Vamos agora abrir espaço para a política aqui no nosso programa, chamando mais uma análise de Arnaldo Ferreira. A carteira de identidade agora é nacional e o Instituto de Identificação de Alagoas também tem novo diretor, Eric Silveira. Eric, como é que é essa nova carteira? Essa nova carteira, ela tem como finalidade acompanhar a tecnologia e também diminuir o número de fraudes que existiam como antigamente. Quer dizer, o sujeito que perdeu uma carteira em São Paulo, vem para Alagoas, tem que tirar uma nova carteira? Não, ele vai tirar uma nova carteira com o mesmo número, que é a sua identidade. E para isso é necessário que esteja com o CPF regularizado. Então não importa o domicílio? Não importa, porque essa carteira ela vai ter o mesmo número em todo o território nacional. Qual a vantagem? A vantagem é que dentro da carteira
ela, além da segurança que ela oferece, que é semelhante à do passaporte, você pode inserir nessa carteira o seu PIS, a sua CNH, o seu CPF, que já é o seu número, que isso é uma novidade. Você pode colocar também a sua carteira de trabalho, então você unifica tipo sanguíneo, tudo isso será unificado dentro da carteira de Primeira via, quanto custa? trabalho. Primeira via, gratuito. E como tirar? Tirar em Maceió, são 7 postos de atendimento, são os JAS, a Casa de Direitos no Jacintinho e a sede lá na rua Cincinato Quinto, no centro da cidade. E no interior, são 47 postos distribuídos em todo o estado. Agora é um documento só e menos burocracia. E olha só, gente, o pagamento do auxílio do Bolsa Família será antecipado devido à situação emergencial decretada em 32 municípios alagoanos em consequência das fortes chuvas que atingiram o nosso estado. A gente vai saber um pouco mais a respeito desse assunto com Fernando Palmeira. Vamos trazer maiores detalhes aqui com Patrícia Salvador, que é assistente social do CadÚnico, do Bolsa Família, e nos fala como devem proceder as famílias desses 32 municípios alagoanos. Olá a todos. Você é beneficiário do programa Bolsa Família, que reside em um dos 32 municípios que decretaram situação de emergência, a partir da data de hoje, podem procurar as formas de pagamento que vocês já utilizam no dia a dia de vocês, para receber o seu benefício do programa Bolsa Família, assim também como o do CRIA. Todos começando a partir de hoje, independente do final do número do NIS. Mês de junho, julho e agosto, no caso, né? São esses 2 meses. A previsão informada até o momento é que agora em julho, a partir de hoje, e em agosto também ocorrerá o pagamento de forma antecipada. 32 municípios, os municípios Polo, Palmeira dos Índios, Arapiraca, Isso, Maceió, Rio Largo, Paripoeira, Santana do Mundaú, União dos Palmares, ao todo 32 municípios. Essa ação vai beneficiar, em média, quantas famílias? Tem uma ideia aí? Será uma centena de famílias, né? Muitas mesmo. A questão da folha de pagamento, no momento eu não estou com ela aqui, mas são todos os beneficiários das 32 cidades que decretaram essa situação de emergência. Lembrando que o NIS precisa estar vinculado ao município que decretou a emergência. Então, um exemplo, se você mora aqui em Maceió, mas seu NIS, por exemplo, é de Delmiro Gouveia não decretou situação de emergência. Então, você não receberá de forma antecipada. Receberá no dia normal, de acordo com o final do número do NIS. O NIS é o número de identificação social, que é referência. E dentro dos documentos, o que além do NIS é exigido aqui? Para receber no banco, você precisa ter documento de identificação, caso você não tenha o cartão e a senha. Tendo cartão e senha, você pode receber tanto na Caixa Econômica quanto na lotérica ou em algum correspondente bancário da Caixa. Também tem o aplicativo do Caixa Tem. Então, como foi dito no começo, a forma com que o beneficiário já recebe habitualmente não alterou. Se ele recebe através do Caixa Tem, continua sendo dessa forma, ou do cartão do programa Bolsa Família ou do cartão da Caixa Econômica. A partir de hoje, terça-feira, dia 18 de julho, Isso. Vamos aos endereços, pelo menos aqui em Maceió, como proceder a providências desses documentos, porque a partir de agora, até agosto, haverá essa liberação. Fique tranquilo aí para informar mais alguns detalhes para que as pessoas tenham acesso. Ok. Então, o pagamento do Bolsa Família, como é feito habitualmente, ele é feito de acordo com o final do número do NIS, começando pelo final 1 até o final 0. De forma excepcional, por conta das fortes chuvas, visando beneficiar essas famílias que foram atingidas e muitas perderam até tudo nessas chuvas que ocorreram recentemente, elas vão poder receber de forma antecipada todos, do final 1 até o final 0, agora em julho, a partir da data de hoje. Seja a Caixa Econômica, caso ela tenha cartão e senha, como foi dito, ou lotérica, ou então com correspondente bancário, ou através do aplicativo Caixa Tem. O movimento já começa a se intensificar a partir de hoje, porque é hoje, segunda-feira, terça-feira, dia 18, que tem início a liberação. Então, o pessoal, as famílias que foram vítimas dessas enchentes já estão acorrendo aqui em outras cidades, desses 32 municípios atingidos. E é bom você estar com toda essa documentação rápida, prática e fácil e vir até aqui a Serraria, na sede do Bolsa Família. De onde falou o Fernando Palmeira com as imagens do Chico Nogueira para a TV Mar, da organização Arnon de Melo, no canal 525 NET. Claro.
Fica atento então, né, gente? Se você de repente aí é beneficiário do Bolsa Família e está inserido nesses 32 municípios que entraram, né, em situação de emergência, fica atento porque aí você vai poder ter a antecipação do seu pagamento do auxílio Bolsa Família. E com essas informações a gente vai encerrando o TV Mar News de hoje. Obrigada pela tua companhia durante essa manhã. Amanhã tem mais às 11 horas aqui no canal 525 da NET Claro. Até lá!